nome é Joelma, eu sou inspetora de Polícia Civil aqui no Rio de Janeiro e as meninas da Jufém aqui do Rio me pediram para falar um pouquinho sobre a minha vocação. Então, eu sou leiga consagrada na comunidade da União Feminina Apostólica de Schanstatt. Eu conheci a comunidade através da Peregrina, da campanha da Mãe Peregrina, onde a minha mãe era coordenadora. E conheci através de um convite de uma irmã em Atibaia, no encontro que a gente fez para coordenação da campanha da Peregrina. E uma das perguntas que pediram para eu responder, né, como você soube que essa era a sua vocação? Ou seja, com a vocação como leiga consagrada na comunidade da União Feminina de Schanstatt. Então, vocês me desculpem pelo vídeo, mas eu não estou acostumada a fazer vídeo, então vamos lá. Como é que foi essa escolha? Como eu soube que essa era a minha vocação? A minha vocação ela foi surgindo, né? Eu fui descobrindo. Eu acredito que foi sendo gestada no meu coração a vocação para leiga consagrada. Desde novinha, sabe, quando eu comecei a conhecer um pouco da religião, eu lembro que o primeiro livro que eu li, quando eu fui morar com a minha mãe, né, que minha mãe é minha mãe adotiva, e falava sobre a história dos 3 pastorinhos. Minha mãe era muito devota de Nossa Senhora e ela tinha muitos livros, e eu tinha 12 anos quando eu li aquele livrinho. E aí eu queria ver Nossa Senhora. Quando você escuta a história dos 3 pastorinhos, você criança, eu olhava para o céu e falava assim, ai, Nossa Senhora podia aparecer para mim. Então eu já tive esse pequeno desejo no meu coração, porque eu acho que Deus vai tocando na alma de cada pessoa. E aí, conforme o tempo foi passando, eu fui crescendo, fui me tornando mocinha, jovem, eu achava que eu ia ter um relacionamento, que eu ia me casar, ia ter filhos, porque isso é o que a sociedade diz pra gente, né? Você é mulher, a sua vocação é o casamento, você tem que casar, ter filho pra ser feliz. Porque aquela que não casa, não tem filho, não é feliz. Só que não é verdade isso. Então, eu já, né, jovem, eu aprendi, eu comecei a entender que eu não seria feliz num relacionamento, numa vida matrimonial, no casamento. Eu não me sentia bem naquela situação. E aí eu pensei, bom, eu posso ser freira. Na época eu trabalhava na igreja, eu fui catequista, trabalhei com um grupo jovem, né? E eu pensei assim, bom, eu posso ser freira. Mas também não era ser freira a minha vocação. Porque eu queria trabalhar, eu queria estudar, e eu queria viver a minha independência, né? E eu não sabia que existia o leigo consagrado. Então eu vivia num momento de conflito, porque eu nem me aceitava numa vocação matrimonial, né, de família, e também não me via numa vocação religiosa de teto e mesa. Mas eu queria me realizar profissionalmente. E queria ter uma vida consagrada. E para mim não tinha opção, eu achava que não tinha opção na igreja. Né? A gente vivia numa época de pastoral, trabalho social. E aí foi que no encontro de formadores lá em Atibaia, eu soube da possibilidade de eu ser leiga consagrada. E o que seria isso? Eu poderia viver minha vocação no meu trabalho e através disso me entregar a Deus. Então eu iria pertencer a uma comunidade, eu ia viver esse carisma da comunidade, e eu poderia me consagrar inteiramente a Deus e, através do meu trabalho, ser instrumento de Deus. E quando eu soube dessa possibilidade de vocação, aquilo tocou profundamente. Então, é como se eu tivesse achado um bilhete premiado, né? Eu falei, nossa, é aqui. É isso que eu quero para mim. Né? E esse trabalho de vocação você vai descobrindo. Porque você não sabe como é a vida de leiga consagrada. É como você entra também com uma vida religiosa. Você tem uma expectativa daquilo ali, mas você não sabe se você não viver, não é mesmo? Assim como o matrimônio. Muitas vezes as pessoas só descobrem que não tinham vocação para o matrimônio depois que já fizeram o seu matrimônio, mas desde o comecinho lá Deus fala com a gente, né? E a gente tem que sondar aquilo que Deus fala. Como é viver a minha vocação? Não é fácil viver a vocação de leigo consagrado se você a vive seriamente, né? Mas Schanstatt, o movimento e o carisma de Schanstatt, ele nos dá uma fundamentação muito boa.
o alicerce para a gente viver a vida consagrada no mundo. Por quê? Porque Shansthat nos ensina a autoeducação, a você se autoeducar para você conciliar o seu horário espiritual com a sua vida profissional, com o seu ambiente que você vive. Shansthat nos educa para sermos instrumentos, nos educa a liberdade interior. Então, quanto mais você se educa para isso, as coisas se tornam um pouco mais fáceis. Não são fáceis, são um pouco mais fáceis. E eu entendo que nenhuma vocação tem uma facilidade. Todas as vocações têm suas dificuldades, mas o que a gente percebe é quando você se encontra na sua vocação, você pode ter a dificuldade que for, mas você se sente extremamente grato por Deus ter te colocado naquele caminho, por você ter encontrado aquele caminho. E você sofre também porque você percebe que algumas pessoas que tinham até vocação para esse caminho não se encontraram, não deixaram Deus conduzir. Então, hoje não são pessoas felizes, porque poderiam ter deixado Deus tocar no coração delas, ou Deus tocou, mas elas não ouviram. Então, a escolha da sua vocação, ela precisa muito desse silêncio, né? De você ouvir aquilo que Deus foi formando em você desde a sua infância, aquilo que te toca, aquilo que você se sente bem. Eu não posso demorar muito, certo? Então vamos lá. Um conselho para quem está confuso com a sua vocação. O conselho é esse. Sonda teu coração. Vê o que Deus fala contigo, onde você se sente feliz. Se você, por exemplo, se encanta ao ver a vida dos santos, se você se encanta com o matrimônio, com a maternidade, né, na sua profissão, aquilo que toca, aquilo para que Deus te deu alguns dons específicos, né, porque Deus tem uma vocação especial para cada pessoa. E se você silencia um pouco as vozes do mundo, né, silencia um pouco o que a sociedade pede de você e exige, você começa a ouvir aquilo que Deus fala no teu interior, então você vai descobrir o que Deus quer de você. E quando você faz aquilo que Deus quer, você é feliz, porque Deus quer aquilo que vai te fazer feliz. Então é dizer sim àquilo que Deus quer. E isso a gente aprende que é a liberdade, né? A liberdade que Maria nos ensinou, né? Quando ela disse sim, eis aqui a serva do Senhor. Então, e ela foi feliz quando disse sim. Não foi fácil, né? A gente sabe pela cruz. Não foi fácil e não continua sendo fácil, porque ela atua até hoje entre nós. E mesmo assim, o sim dela, né, é um sim eterno e é permanente, e ela quer nos ensinar também a dizer esse sim. Então é isso. Eu espero que vocês da Jufém possam também se encontrar na vocação de vocês e saibam que Deus quer que vocês sejam felizes. E por isso Ele tem uma vocação específica para cada uma de vocês. Tá bom? Muito obrigado, parabéns, Jufém. Um beijo.